1 Timóteo 2,15. Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre algumas mães que influenciaram seus filhos e através destes filhos mudaram a história. Mães que destacaram. Tem muitas mães de destaque na palavra de Deus, muitas mesmo, mais do que a gente consegue imaginar ou perceber. Mas nós selecionamos apenas 4 aqui para a gente fazer uma breve meditação sobre a importância da influência da mãe na vida do filho e o que esse filho pode se tornar. Ok? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos fazer uma oração pelas mães. Senhor Deus, nesse momento nós oramos ao Senhor, suplicamos ao Senhor por cada mãe da nossa igreja. As mães idosas que há muitos anos têm sustentado essa igreja com suas orações, com as suas vidas, e as mães mais jovens também. Nós agradecemos, pedimos que o Senhor esteja cuidando, guardando, renova a graça na vida de cada mãe da nossa igreja, todas aquelas mães que têm nos acompanhado, participado conosco. E o Senhor derrama graça sobre graça e dá sabedoria, fé, amor, ó Deus, para que elas sejam mães influenciadoras para a glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uma frase muito interessante que eu conheço há muitos anos, que diz assim: a mão que embala o berço é a mão que embala o mundo. Vou repetir. Se você guardou, repete comigo aí, na sua mente, ou audível. A mão que embala o berço é a mão que embala o mundo. O que significa isso? O que quer dizer isso? Essas palavras aí revelam o poder da influência de uma mãe na vida de seu filho. Uma mãe, ela pode influenciar o filho de tal forma que essa influência pode moldar o caráter desse filho e fazer um instrumento de transformação na sociedade. Então, a educação que uma mãe coloca no coração de uma criança pode mudar tudo ao redor dessa criança, pode mudar toda a perspectiva e pode alcançar gerações. Nós vamos ver depois, mais no final, né, que a influência de uma mãe na vida de um filho pode mudar a sociedade e pode mudar até gerações futuras. Essa frase aqui que nós lemos disse que ela pertence a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é o autor dessa frase. A mão que embala o berço é a mão que embala o mundo. Abraham Lincoln teve uma infância muito humilde, muito simples, muita pobreza, mas através de sua mãe, o caráter dele foi moldado e mudado, e através da sua mãe, Abraham Lincoln cresceu e se tornou uma grande bênção nos Estados Unidos. Ele era cristão, foi presidente dos Estados Unidos e mudou a história norte-americana. Abraham Lincoln, ele incentivou a democracia moderna, ele fez a emancipação, ele assinou a lei, o decreto de emancipação dos escravos nos Estados Unidos, fez várias outras atividades importantes e se tornou um dos principais nomes da história norte-americana. Percebe a influência da mãe? Uma mãe simples, humilde, mas que deu um caráter cristão para seu filho. O filho cresceu e, apesar de uma origem simples e humilde, mas com um caráter moldado pela mãe, mudou a história de um país.
Abraão Lincoln, só para você entender, ele viveu numa época de uma grande guerra civil. Não era fácil ser presidente naquela época. Tanto é que ele não cumpriu o mandato, mas foi assassinado. Mas mudou a história norte-americana. E eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. Mães que influenciaram pessoas, os filhos, e esses filhos mudaram a história. Nós vamos olhar exemplos bíblicos. Na Bíblia tem muitos exemplos maravilhosos de mães, mas eu queria pensar nessas mães mais especificamente, que influenciaram os filhos, e esses filhos mudaram a história. Aqui no texto que nós lemos tem algumas características de mãe aí que é importante a gente pensar. Se você quer ser uma mãe influenciadora, olha o que ele diz mais o texto. Olha só. Todavia será preservada através da sua missão de mãe. Agora presta atenção em algumas características dessa mãe que influencia. Se ela permanecer em fé, amor, santificação, bom senso. 4 características simples aqui para você ser uma mãe influenciadora. Fé. O que é fé? Acreditar que Deus é soberano, que Deus tem controle, que Deus pode cuidar, guardar e preservar seu filho, e que Deus pode usar o seu filho para mudar a história. Fé é você acreditar em Deus agindo na vida do seu filho. Fala mais aqui, fala assim, amor. Amor, toda mãe sabe o que é isso. Eu imagino que não existe uma mãe que não sabe o que é um amor verdadeiro. Na minha opinião, as mães é que sabem o que é o verdadeiro amor. Amor é a disposição para sacrificar em favor do outro. O outro em primeiro lugar. No caso aqui, amor de mãe tem a ver com os filhos, né? E eu imagino, por mais nova que seja a mãe, na questão da maternidade, ela já aprendeu o que é sacrificar em favor dos filhos, sacrificar o tempo, sacrificar o sono, às vezes sacrificar a própria alimentação, às vezes sacrificar o conforto, o lazer, o dinheiro, às vezes até coisas de higiene particular, as mães são obrigadas a sacrificar em favor dos filhos. Então, fé, acreditar que Deus é soberano, pode cuidar, preservar e usar o seu filho para mudar a história. Amor, sacrifício em favor do filho para moldar o caráter dele. Santificação, separação, consagração. Toda mãe precisa separar a si própria, consagrar-se diante de Deus em favor do filho e também consagrar o filho a Deus. Se você quer ser uma mãe que influencia e o seu filho seja um influenciador, alguém que vai fazer um impacto na história, então você precisa aprender a consagrar em favor do seu filho e consagrar o seu filho a Deus. E o último que coloca aqui, olha, bom senso. Bom senso, se você olhar no dicionário, é domínio próprio, moderação, equilíbrio, disciplinar e orientar o filho corretamente, adequadamente. Então está aí 4 características para você ser uma mãe influenciadora: fé, amor, santificação, bom senso. Ok? Então agora vamos ver alguns exemplos rápidos aí de mães que praticaram isso. Então o primeiro exemplo é o exemplo de Eva, a primeira mãe. Então pega a sua Bíblia, abre aí em Gênesis 3, versículo 20. Vamos olhar alguns minutos a história de Eva. Gênesis 3, versículo 20. Depois vou ler o capítulo 4, versículo 25 e 26 somente. Gênesis 3, 20 diz assim:
E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Agora capítulo 4, versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, com Eva nós aprendemos a ter esperança. Esperança num filho recém-nascido, mas que pode mudar a história da humanidade. Veja bem, ela é a primeira mãe, a mãe de todos os seres humanos, né? Mas não começou bem a história. Ela teve 2 filhos, Caim e Abel. Depois de algum tempo, os dois se desentenderam mais por parte de Caim. Caim matou Abel e fugiu, foi desterrado para outra terra. Então Eva, a mãe de todos os seres humanos, ficou sem filho. Abel morreu e Caim foi desterrado. Mas ela engravidou novamente, nasceu-lhe um filho chamado Sete. E esse filho trouxe nova esperança ao coração de Eva. E ela investiu tudo nesse filho, e a partir desse filho voltou o culto, a adoração ao Senhor, e o neto, o filho de Sete, voltou a ser um adorador. Diz aí, a partir de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, presta atenção que eu quero chegar aqui. Eva perdeu os 2 filhos. Eva perdeu Abel, morto, assassinado. Eva perdeu Caim, porque foi desterrado. Mas Eva nunca perdeu a esperança, até que ela recebeu Sete, e a partir de Sete, ela tinha uma nova esperança, uma nova perspectiva, influenciou a vida de Sete, e através de Sete, o culto a Deus voltou a acontecer, e a adoração voltou. Então é importante a gente perceber esse detalhe aí, que através de Sete, Eva teve essa nova perspectiva. Olha o versículo 25, o que ele diz aí? Olha, quando ela gerou, diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, olha a esperança no coração dela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. No coração de Eva era assim: eu tenho outra oportunidade, outra chance. A esperança não morreu com Abel. Agora ela tem Sete. Lembra, a mão que embala o berço, embala o mundo. Através de Sete, voltou o culto, voltou a adoração, e Deus voltou a ser glorificado naquele lugar. Então eu quero que você entenda isso, né? Eva perdeu os 2 primeiros filhos, mas não perdeu a esperança. Eva, através de Sete, ela declarou uma nova fé, o culto verdadeiro foi restaurado, e Sete, seu filho, mudou a história. Mães que influenciaram os filhos, que influenciaram e mudaram a história. Então eu quero que você guarde isso. Então, mães, com esse exemplo a gente aprende o quê? Não perca a esperança. Não perca a esperança no seu filho. Criar filhos não é fácil. A Bíblia tem muitos exemplos de situações difíceis na criação de filhos. Mas com Eva a gente tem que aprender isso aqui. Mãe, não perca a esperança. Creia. Invista no seu filho. Ore pelo seu filho. Converse com o seu filho.
Coloque o seu filho diante de Deus. Tenha fé, tenha amor, tenha santificação, tenha bom senso e use tudo que tiver a seu alcance para influenciar o caráter do seu filho e creia que ele pode ser um influenciador, alguém que vai mudar a história. Amém? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, nós vamos pegar a mãe de Moisés. Você sabe o nome da mãe de Moisés? Alguém aí sabe o nome da mãe de Moisés? Vamos lá então. Êxodo 2. Na minha opinião, essa é uma das mulheres mais fantásticas nessa questão de influência, irmãos. Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler também versículo 9, 10, 11 e 12, para você ver a influência que a mãe de Moisés teve sobre Moisés. Então, Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Já descobriu o nome dela? E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então aí ela não consegue esconder mais. O filho é colocado no cesto, é colocado no rio. A filha de Faraó encontra o filho. E aí pega esse filho. E a irmã de Moisés oferece para cuidar e criar do filho, e o filho é levado de volta à mãe, a qual cria. Aí olha o versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, teoricamente aqui uns 6, 7 anos, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Obviamente que a questão de matar o egípcio não é legal, não fez bem, mas tinha algo por trás daí. Então, com a mãe de Moisés, nós vamos aprender aqui, ó, valorize as suas raízes. Já descobriu o nome da mãe de Moisés? Vamos deixar de dever de casa? Valorize as suas raízes, né? Era uma época de muito sofrimento, muita escravidão. O povo de Deus estava escravizado há 430 anos. Então era muito sofrimento, muita opressão. Faraó havia dado ordem para matar todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino, porque o povo de Israel estava crescendo, prosperando e teoricamente estava se tornando mais forte que os egípcios. Então Faraó baixou um decreto: todo filho varão, sexo masculino, deve ser morto quando nascer. Só que as parteiras, que o Lázaro leu aí na chamada do culto, Cifrá e Puá, se compadeceram, preservaram Moisés. E a mãe ficou com ele 3 meses, mas depois não deu para esconder mais, colocou num cesto, no rio. A filha de Faraó pegou, devolveu para a mãe criou até os 6, 7 anos. Gente, presta atenção nisso aqui, olha. A mãe de Moisés criou até 6, 7 anos. Foi o tempo que ela teve para influenciar o caráter de Moisés. 6, 7 anos. 6, 7 anos, mas ela inseriu ali no coração, no caráter, moldou o caráter de Moisés. 6 anos, aproximadamente. E devolveu para a filha de Faraó. Só que depois que Moisés, ele viveu lá nos palácios, mas quando ele ficou adulto, 40 anos de idade aproximadamente, um dia ele saiu e viu ali os soldados egípcios oprimindo o povo. E quando ele encontra esse daqui, olha,
no versículo 11, versículo 12 aí, ó, ele olhou de um lado, olhou de outro, viu que tinha ninguém olhando, o que ele fez? Matou o soldado egípcio. A raiz dele era tão forte que ele não aguentou ver um irmão, um sangue seu oprimido. E ele extrapolou os limites. É lógico, eu não estou defendendo a morte, estou mostrando que o caráter, as raízes de Moisés eram muito fortes. Ele errou, ele pecou, ele fez o que não devia fazer e sofreu a consequência por causa disso. Mas eu queria que você entendesse isso, né? As raízes que a mãe havia colocado no seu coração até 6 ou 7 anos de idade, depois de mais de 30 anos, aquela raiz ainda estava viva. O nome da mãe de Moisés é Joquebede. A Isabela, filha do Naum, respondeu aqui. Ah! Isabela ganhou o prêmio. Joquebede. Joquebede. Irmãos, presta atenção nisso. Moisés, por causa das raízes dele, colocado no coração pela mãe, até os 6 ou 7 anos de idade aproximadamente, depois de 33 anos vivendo no palácio, sujeito ali a todos os prazeres, diversões, atrações, distrações, Moisés estava ali no palácio com o faraó. Alguns diziam que provavelmente Moisés seria o substituto de faraó. Mas Moisés, por causa das suas raízes, ele recusou tudo que ele tinha direito no palácio. Moisés cresceu, foi devolvido para filho de faraó, viveu 6 ou 7 anos com a mãe, viveu 33 anos no palácio, mas depois de adulto, vendo o sofrimento de um irmão seu, as suas raízes falaram mais forte. Irmão, presta atenção nisso. Aquelas raízes que a mãe colocou no coração de Moisés, por apenas 6 ou 7 anos, depois de 33 anos, aquelas raízes falaram mais forte. Moisés nunca esqueceu as suas raízes. Nunca. E aí, irmãos, na primeira oportunidade que aconteceu, ele preferiu o seu povo, a sua raiz, ao invés do palácio. Moisés recusou status, Moisés recusou fama, dinheiro, prazeres diversos, atrações e distrações, e segundo alguns comentaristas bíblicos, até a coroa de Faraó que ele poderia alcançar, ele recusou. Por que ele recusou? Por causa das raízes que sua mãe Joquebede havia colocado em seu coração quando ele era ainda criança. Irmãos, Moisés viveu no palácio, mas não esqueceu as suas raízes. 430 anos de escravidão, e Deus o usou para libertar o povo de Deus e levá-lo até a entrada da terra prometida. Irmãos, está entendendo? Eva, apesar de ter perdido os 2 filhos, um assassinado e o outro desterrado, não perdeu a esperança, e um novo filho, Sete, ela o incentivou, moldou o caráter, e a partir dali começou a invocar o nome do Senhor. Não perca a esperança com seu filho. Joquebede, apesar de toda a opressão, sofrimento, pressão, ela investiu no caráter do filho, deu raízes para seu filho, e apesar dele morar 33 anos no palácio, na hora de escolher, ele rejeitou os prazeres do palácio e ficou firme nas suas raízes. Joquebede influenciou Moisés, e Moisés mudou a história. Alguns comentaristas falam que Moisés foi o maior líder da história da humanidade. Irmãos, está entendendo onde eu quero chegar? Lembra da frase de Abraão Lincoln? A
A mão que embala o berço, embala o mundo. A mãe investindo e influenciando o caráter de um filho, ela pode fazer algo inimaginável aos olhos humanos. Moisés mudou a história, mas graças às raízes que ele tinha, plantada por sua mãe, Joquebede. Não vamos esquecer mais esse nome, né? Joquebede influenciou Moisés e ele mudou a história. Vamos mais uma, mãe? Quero ir mais duas. Eunice e Maria, ok? Então Eunice, nós vamos lá para Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Veja bem, Paulo falando: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Agora, olha o final dessa história, capítulo 3, passa aí, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância, olha o detalhe, presta atenção, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, essa mulher se destaca também de uma forma maravilhosa. Com ela a gente aprende a não perca a esperança. Com Joquebede a gente aprende: coloque raízes no coração do seu filho. Com Eunice a gente aprende o valor das Escrituras Sagradas. Aqui diz, capítulo 1, versículo 5, que a mesma fé que estava em Timóteo era a fé da mãe dele, que veio da mãe dela, no caso, a avó de Timóteo. A fé que estava na sua avó Lóide, também estava na sua mãe Eunice, e agora é a mesma fé que eu estou certo está em ti. Percebeu? A fé foi passada pelas gerações. Eunice colocou a fé no coração de Timóteo. Fé aqui, irmãos, não é um sentimento, uma crendice. Fé aqui são conceitos. Porque você vê lá, capítulo 3, versículo 14, que não é apenas uma fé assim, uma crendice, uma superstição. Não! Ela está falando de algo maior, mais profundo, um sistema de crença, de valores baseados na palavra de Deus. Porque quando chega aqui na frente, ela fala assim: olha, no capítulo 3 aí, você vai falar assim: ó, permanece naquilo que aprendestes. Está aí. Então vai assim: olha, o que eu te ensinei permanece naquilo que aprendeste. O que é? Ele fala: as sagradas letras, Escritura Sagrada, Bíblia, palavra eterna de Deus. Então, Eunice colocou a palavra de Deus no coração de Timóteo. E agora Paulo encontra Timóteo, leva Timóteo e coloca ele de pastor numa das maiores igrejas que Paulo tinha plantado. E Timóteo vai fazer uma obra maravilhosa e vai ser um influenciador, vai mudar a história dele e de muita gente. Por quê? Porque a sua mãe Eunice um dia influenciou a sua vida, colocando as sagradas Escrituras no seu coração.
E ela fala assim, que pode tornar-te sábio para a salvação. Ele alcançou a salvação e ele foi instrumento para levar a salvação para muita gente, graças à influência da sua mãe, Eunice, que recebeu da sua avó, Lloyd. Percebeu, irmãos, o que eu estou tentando dizer? Eunice influenciou Timóteo, levou Timóteo à salvação. Mas presta atenção nisso aqui. Você precisa falar de Jesus para seu filho. Você precisa perguntar ao seu filho se ele já recebeu Jesus no coração. Você precisa falar com ele que Jesus salva, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro meio, não há outro caminho para chegar ao Pai ou até o céu, a não ser por meio de Jesus Cristo. Você precisa orar para o seu filho receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Você precisa perguntar ao seu filho: filho, você já recebeu Jesus no coração, pela fé, como Salvador, como Senhor? Eunice fez isso. Ela influenciou seu filho Timóteo. Ele recebeu a salvação através da mãe e levou a salvação para muita gente. Muita gente teve a história mudada através da vida de Timóteo, graças à influência da sua mãe. Nós precisamos de mais Eunices nos nossos dias, mães que se preocupam com a salvação dos filhos e em colocar a palavra de Deus no coração dos filhos, e levar os filhos à salvação e levar os filhos a ser um instrumento para salvar outras pessoas. Vamos para o último então. O último é Maria, não poderia deixar de ser, né? Maria, ela destaca, né? Não por ser assim algo superior, mas pelas suas próprias qualidades, que às vezes a gente não entende, mas superiores mesmo. Maria, vai lá, Lucas 1. Com ela nós aprendemos: não perca a esperança. Com Joquebede nós aprendemos: coloque raízes no seu filho. Não importa a pressão que o seu filho vai sofrer no trabalho, na faculdade, se ele tiver raízes, as raízes vão segurar. Com Eunice nós aprendemos: leva o teu filho ao conhecimento da palavra de Deus, a salvação, e o instrui ele para salvar outros. E o último é Maria, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler até 38, que a história é muito bonita. Lucas 1, de 35. Lucas 1, capítulo 1, 26 a 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice,
sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vou ler mais um versículo, nesse mesmo capítulo, versículo 46 e 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Amém. Com Maria nós aprendemos, irmãos, a importância da humildade e da dependência de Deus. Características marcantes na vida de seu filho, que mudou a humanidade e a história toda. Olha só, Maria no versículo 38, ela fala assim: aqui está a sua serva. Essa palavra serva no grego é uma palavra muito interessante. Muito interessante. Me permite aqui, porque é muito interessante que essa palavra define todo o caráter de Maria. No grego, a palavra servo tem 3 palavras que nós traduzimos no português como servo. Tem a palavra leitorgos, a gente traduz como servo, é aquele que presta serviço a Deus, culto, de onde vem liturgia. Tem a palavra diáconos, a gente traduz como servo, é aquele que presta um serviço voluntário à comunidade de Deus. Leitorgos, liturgia, servo a Deus. Diáconos, que vem serviço, servo voluntário. Mas essa palavra aqui do versículo 31, quando diz Maria: aqui está a serva do Senhor, é a palavra doulos, também traduzida por serva, mas que no grego a ideia é escravo, aquele que não tem direito, não tem merecimento, aquele que não vai receber pagamento, aquele que faz porque não tem outra opção. Maria, ela se coloca como uma serva total, integral de Deus. Ela não era escrava de ninguém, mas ela se coloca nessa situação. Aí você vai lá para o versículo 47. Aí fala assim: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. De novo, refletindo a dependência dela. Maria era uma mulher destacada, uma mulher fantástica, excepcional, mas aqui ela fala que a salvação não dependia dela, mas dependia de Deus, de Jesus como Salvador dela. E no versículo 48 ela fecha a questão: porque contemplou na humildade da sua serva. Irmãos, presta atenção, o que eu estou querendo falar? O caráter de Maria influenciou direto o caráter de Jesus. Apesar de Maria ser humana, pecadora, eu diria o seguinte: Deus não poderia ter escolhido uma mãe humana melhor para Jesus. Ela não era escrava de ninguém, mas ela se coloca como escrava de Deus para fazer a total, integral vontade de Deus. Ela reconhece Deus como autor da salvação dela, e ela reconhece que a humildade era a base do relacionamento com Deus. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Algumas mães acham que o trabalho dela é um trabalho de escravidão, e às vezes parece que é mesmo, mas faz parte. Tem mães que elas querem ser independentes de Deus,
Tem mães que não têm humildade no tratamento com Deus. E aí nós temos uma nova geração de filhos desorientados, descontrolados, filhos inquietos, filhos sem orientação, porque eles nunca aprenderam o que é ser um dependente de Deus, nunca aprenderam a humildade no tratamento com Deus. Tudo isso influenciou o caráter de Jesus profundamente, irmãos. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo para cumprir a missão dele. E Jesus mudou a história da humanidade inteira e mudou individualmente cada pessoa que teve contato com Jesus. Então, o impacto de Jesus é duplo. Ele muda a história da humanidade, querendo ou não querendo, todo mundo que existe foi afetado pela vida de Jesus de alguma forma. E muda a história individual de cada pessoa que tem contato com Jesus. Então eu te digo uma coisa, olha o desafio: se você receber Jesus no seu coração, entregar a vida para Jesus, viver totalmente dependente de Jesus, você não será mais a mesma pessoa. Jesus, ele nasceu para mudar a história da humanidade e para mudar as pessoas individualmente. Maria, apesar de ser livre, ela se mostra como serva, humilde, dependente de Deus para a salvação. Isso marcou o caráter de Jesus, e Jesus se tornou um instrumento para mudar a história individual e de toda a humanidade. Ok? Então é isso aí. Eu quero concluir lendo um versículo lá no Salmo 78. Mas então com Eva nós aprendemos o quê? Não perca a esperança. Coloque seu filho diante de Deus, mas não perca a esperança. Com Joquebede nós aprendemos o quê? Crie raízes no coração de seu filho, para que quando ele estiver na faculdade, no trabalho, no namoro, aonde ele estiver, as raízes vão segurar. Com Eunice nós aprendemos o quê? Leva o teu filho às palavras da salvação. Coloca o seu filho diante de Jesus. Leva Jesus ao coração do teu filho e coloca a palavra de Jesus no coração do seu filho, para que ele receba a salvação e seja um instrumento para salvar outros. E com Maria nós aprendemos a humildade total, a entrega total, a dependência total, o que Jesus precisou para que ele pudesse morrer na cruz, pagar a nossa dívida, nos substituir, rasgar o escrito de dívida que havia contra nós. Morreu o justo pelos injustos, pagando nossa dívida com Deus. Eu queria concluir lendo aí no Salmo 78, que fala exatamente o que nós estamos falando aqui, versículo 5. Salmo 78, versículo 5 até o versículo 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãos, o que eu quero concluir? Deus nos ordena influenciar nossos filhos
para que eles sejam influenciadores de outros, ao invés de serem influenciados. Deus quer que nós investamos em nossos filhos para que eles possam mudar a história própria e a história de outros. Amém? Vamos orar? Eu queria que você, que é filho, fizesse uma oração pela sua mãe nesse momento. E você que é mãe, não perca a esperança. Ore pelo seu filho nesse momento. Vamos orar junto comigo. Os filhos orando pelos pais e os pais orando pelos filhos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua palavra, tantas mães maravilhosas, que ainda que fossem humanas e perfeitas, influenciaram os seus filhos, e os seus filhos tornaram-se influenciadores de outros. Tem misericórdia de nós, não nos deixe perder a esperança, mas possamos colocar raízes nos corações dos nossos filhos, colocar a salvação, a palavra eterna nos seus corações, e também com a nossa vida, com o nosso caráter, com o nosso exemplo, que eles possam se espelhar. No nome de Jesus nós oramos por todas as mães da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa região, cada mãe que está nos acompanhando, nós oramos e pedimos que o Senhor as abençoe abundantemente. No nome de Jesus, amém. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus, eterno Pai, e as mais doces consolações do Espírito Santo habite abundantemente sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias e sobre cada mãe da nossa igreja, da nossa região e até os confins da terra, no nome de Jesus. Amém.